Logicamente que depois de tudo isso que nós falamos sobre a questão da educação ambiental, lá da Lei 9.795, de 99, né, 9.795 de 99, a Lei de Educação Ambiental, é natural que se faça uma percorrida aí aos instrumentos das políticas ambientais, né? Política nacional da Lei 6.938 de 81, a política estadual da Lei 1.117 de 94, a política municipal da Lei 1.331, lá de 99, essa lei, né? Inclusive no artigo 32, inciso 5º, trata da proteção dos igarapés, né? O que estamos vendo aqui ao fundo, um igarapé, né? Quem não conhece igarapé, lá no Rio Grande do Sul é a chamada sanga, né? Então temos aqui um igarapé, que é um riozinho pequeno no caso desse aqui. Então, na verdade, essas políticas, tanto a nacional, quanto a estadual, quanto a municipal, elas têm aí a composição e elas devem ser executadas pelo SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, como prevê o artigo 6º da Lei 6.938 de 81, né? E temos aí, logicamente, a execução por parte dos órgãos, como o IBAMA, da Lei 7.735, a lei que regula o IBAMA, né? Lei 7.735 de 89, também temos o ICMBio, né? Da Lei 11.516 de 2007, Lei 11.516 de 2007, trata do ICMBio, né? São os dois órgãos aí que tratam dessa questão da execução dessas políticas relativas à proteção ao meio ambiente, né? Ao ambiente, como prevê o artigo 225 caput da Constituição Federal, como analisamos lá no início, né? O artigo 225 da Constituição Federal e todos aqueles parágrafos, né? Aqueles parágrafos são importantes, que tem mais ou menos a configuração do artigo 9º da Lei 6938 de 81, que são exatamente esses instrumentos, né? Instrumentos ou mecanismos, como prevê o artigo 25 da Lei 1.117 de 94 aqui do Estado do Acre, que não fala em instrumentos, fala em mecanismos, né? Diferentemente da Lei 6938 de 81, que é a política nacional, e da Lei 1.331 de 99, que é a política municipal do meio ambiente. Então são instrumentos previstos no artigo 9º, né? A questão aí dos instrumentos necessários à execução dessa proteção ao meio ambiente, como prevê o artigo 225 da Constituição Federal. O primeiro deles é estabelecimento de um padrão, né? Um padrão ambiental, um padrão de qualidade ambiental, na forma como prevê lá a própria Constituição Federal. Então, o estabelecimento de um padrão de qualidade ambiental, nós estamos vendo aí os esforços aí das entidades, dos entes, né? Ou seja, das esferas dentro da organização político-administrativa do artigo 18, né, da Constituição Federal, quando prevê a organização político-administrativa em 3 esferas, né, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, e com isso nós temos aí várias frentes sendo trabalhadas para a proteção do meio ambiente, para garantir a sustentabilidade, né, a sustentabilidade ambiental, como preveu lá no finalzinho em fine do artigo 225 da Constituição Federal. E esse instrumento, ele está sendo realmente trabalhado, né, com algumas indefinições técnicas, alguns probleminhas e tal, mas ele está sendo aí trabalhado. Poderemos até fazer um destaque nisso em um futuro encontro, né, o estabelecimento do padrão ou dos padrões de qualidade ambiental, como prevê o artigo 9º, inciso 1º lá da Lei 6.938 de 81. Depois nós temos outro mandamento, né, que não está sendo tão bem avaliado assim, é a avaliação dos impactos ambientais, né? Temos aí o EIA-RIMA, como já vimos, lá do artigo 29 da Lei 15.190 de 2025, que é a Lei do Licenciamento Ambiental, né? Então nós temos aí o artigo 29, que trata do EIA-RIMA, o Exame de Impacto Ambiental, né? Exame de Impacto Ambiental e o consequente relatório, né, de impacto ao meio ambiente, então o EIA-RIMA. Então o EIA, na verdade, existe aí a necessidade de uma avaliação de impactos ambientais. Temos aí uma resolução do CONAMA número 01 de 86, né? Resolução número 01 de 86, que traz aí a necessidade dessa
dessa avaliação, ou a avaliação quanto aos possíveis impactos ambientais, principalmente quando naquelas atividades poluidoras, né? Então é importante, o EIA-RIMA também entra nisso aí, né? A questão da Lei 15.190 de 2025, Lei 15.190 de 2025, que traz aí o novo formato do licenciamento ambiental, né? Prevê também lá no artigo 29 o EIA-RIMA, né? O terceiro instrumento, né, do artigo 9º da Lei 6938 de 81 é o licenciamento ambiental, né, o licenciamento ambiental ou a revisão ambiental, né, de atividades, logicamente, que sejam efetivamente ou potencialmente, pode haver o risco, né, quando é o risco, então é potencial, né, poluidoras, né? Então temos isso aí, logicamente, a intenção do licenciamento é emitir licenças, né? Aplicar sanções, embargos e multas daqueles órgãos competentes dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como prevê o artigo 6º, né? Então temos aí vários exemplos, vários órgãos que são responsáveis aí e vivem utilizando o decreto 6.514 de 2008, 6.514, o decreto que traz aí essas multas administrativas, a destruição dos barcos, etc., como se vê normalmente aí nos noticiários, né? Decreto 6.514 de 2018. E temos ainda um quinto instrumento, que são os incentivos à produção e instalação de equipamentos, né? E a criação também da absorção da tecnologia, ou seja, a inclusão da tecnologia, observação da tecnologia, como prevê o artigo 218 da Constituição Federal, artigo 218 da Constituição Federal, a Lei 10.974, né? A lei que trata da tecnologia, né? Então é importante que tenhamos essa ideia aí de que a tecnologia ela tem que fazer parte desse sistema de proteção ao meio ambiente, sempre voltados aí para a melhoria da qualidade ambiental, como vimos lá no artigo 9º, parágrafo, inciso 1º, né? Artigo 9º, inciso 1º, que padrões altos devem ser estabelecidos aí para manter a qualidade ambiental. Então é importante que temos aí a lei, vários instrumentos voltados para essa questão da proteção, né? A Lei 9.433 de 97, a lei que trata das águas, né? Importante. A Lei 9.605 de 98, a lei que trata dos crimes ambientais. A Lei 11.445 de 2000 essa lei é de 2007, né? A Lei 11.445, a lei do saneamento básico, que foi reformada agora pela Lei 14.026 de 2020, né? É um serviço público, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal, de extrema importância para a proteção do meio ambiente e para a saúde das pessoas, principalmente a saúde das pessoas, né? Temos aí também a Lei 12.305 de 2010, né? Essa Lei 11.445 é de 2010, né? A Lei 12.305 também é de 2010, ela trata aí do lixo, né? Do recolhimento de lixo, né? E a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, né? O Código Florestal é importante também no entendimento. Quem vai estudar direito ambiental tem que passar pela Lei 12.651 de 2012, que é exatamente o Código Florestal. Temos a criação de espaços territoriais aí especialmente protegidos pelo poder público federal, né? E também pelo estadual, também pelo municipal, aí novamente aquelas 3 esferas do artigo 18 da Constituição Federal, quando da organização político-administrativa, né? Tais como áreas de proteção ambiental, né? Áreas de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, como temos aí a RESEC, né? Reserva Chico Mendes, né? Isso foi colocado em 89 pela Lei 7.804 de 89. Temos a Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do saneamento básico. Isso foi importantíssimo, né? A Lei 9.985 de 99, não, de 2000. 9.985